primeira aula. Serão dicas rápidas do que você precisa saber, o que cai na prova se você está aí desesperado, faltou um dia para a prova, não decorou nada, não está sabendo de nada. Eu vou tentar aqui te passar as coisas mais importantes que caem tanto em residência como em provas normais, tanto de medicina como da área da saúde. No caso, essa aula vai ser sobre neuroanatomia. Eu vou dividir ela em duas partes e vou falar sobre a medula, o que você precisa saber sobre a medula. Teve uma aula que já foi postada, sem voz, só algumas dicas sobre os tratos, os principais que caem, mas eu também vou fazer uma dela eu mesmo comentando. Então vamos falar aqui sobre a medula, as principais coisas. Vocês têm que saber que a medula ela é dividida na parte branca e na parte cinzenta. A parte cinzenta é a parte do H medular. Se é cinzenta, é porque tem corpos de neurônios. Se é substância branca, é porque tem os prolongamentos dos neurônios. A coloração branca se dá pela bainha de mielina. Ou seja, o H medular, dessa forma de H, ele tem corpos de neurônios. Para decorarem, vocês fazem H de homem, decore, corno, é só uma brincadeira. Mas aí vocês decoram. O H medular é dividido em cornos, corno anterior, posterior e lateral. O lateral, a gente vai abrir aspas aqui, ele não existe em toda a medula. Por quê? Ele só vai existir na parte onde tem sistema nervoso autônomo, ou seja, parasimpático e simpático. O parasimpático, ele é dividido em uma parte cervical e uma parte sacral. Já o simpático, ele fica de T1 a L2. Então, ou seja, se caiu lá na prova, onde existe o H medular? Nas partes onde tem sistema nervoso autônomo. O simpático ele é definido bem melhor do que o parasimpático. Simpático de T1 a L2. A parte anterior da medula, toda literatura fala que ela é motora. Ela emite prolongamentos de neurônios motores. E a parte posterior ela é sensitiva. Chegam neurônios sensitivos, temperatura, dor, propriocepção, vibração e etc. Ou seja, a gente tem que saber que essa parte da frente ela vai emitir prolongamentos de neurônios que efetuam, e a parte de trás elas recebem, ou seja, são neurônios aferentes. E para decorar, algumas provas cobram, é o seguinte: esses prolongamentos dos neurônios, essas raízes, os nervos, eles não sempre são chamados assim. O primeiro prolongamento do neurônio, antes dele sair da medula, ele é chamado de radícula. Depois que ele sai da medula, é chamado de raízes. As raízes, quando se juntam, no caso a posterior e a anterior, somente quando se juntam, são chamados de nervo. Então, o nervo propriamente dito, se cair em prova, é a junção de raízes nervosas anteriores e posteriores da medula. Essa raiz anterior, esse neurônio motor, ele vai e se conecta com uma fibra muscular. A fibra muscular, a parte dela que recebe esse neurônio, é chamada de placa motora. É como se fosse uma entidade especializada em reconhecer a acetilcolina. Então aí tem-se uma pseudosinapse. Por quê? Sinapse é feita entre dois neurônios. Aqui é um neurônio e uma fibra muscular. E a acetilcolina é responsável pela contração muscular. Isso eu falei da parte anterior, dos neurônios motores. Lembra-se, anterior neurônio motor vai até o músculo, até a fibra. Ela reconhece pela acetilcolina. A parte posterior é a parte sensitiva, ou seja, quando você tem um estímulo álgico, um estímulo de temperatura, alguma coisa que está prejudicando o seu corpo, e também o tato ou a vibração, qualquer coisa, você percebe esse estímulo, e esse estímulo é levado para a parte posterior da medula, lá para a coluna posterior. Nela tem-se os neurônios sensitivos, que são pseudo-unipolares. O seu corpo ele vai ficar no gânglio sensitivo, ou seja, o corpo do neurônio sensitivo ele não fica na medula. Isso no caso do primeiro neurônio. Ele percebe o estímulo álgico, o estímulo temperatura, tátil ou de pressão, e vai até a parte posterior da medula. Só que o seu corpo ele está no gânglio sensitivo do primeiro neurônio motor. Do primeiro neurônio sensitivo. E então ele faz a sinapse, no caso da dor e temperatura, no portão da dor, que fica no corno posterior. Ou seja, corno posterior, lá na substância gelatinosa. É o portão da dor, onde faz a sinapse do primeiro com o segundo neurônio motor. E daí eles sobem
pelas vias que eu vou falar em outro vídeo. Mas da medula vocês têm que saber basicamente isso. A parte anterior ela é motora, a parte posterior é sensitiva e a parte lateral ela é autonômica. Sendo que a parte posterior a gente tem que saber da substância gelatinosa, que também é conhecida como portão da dor. Os neurônios sensitivos, o corpo deles ficam no gânglio sensitivo, que é fora da medula, e a junção desse neurônio sensitivo com o neurônio motor que vai formar o nervo propriamente dito. Então a gente continua essa aula em outro vídeo, na parte 2, onde eu vou estar falando um pouco mais aprofundado, um pouco mais de dicas e o que faltou desse vídeo.